Hello, hello! Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Estamos ao vivo aqui no YouTube e estamos ao vivo também aqui no Instagram. Então, vocês que estão aqui no YouTube vão chamando mais amigos aqui para o YouTube e vocês que estão aqui no meu Instagram, muitíssimo boa noite. Nós estamos ao vivo no canal da Rede Musa no YouTube. O link está aqui nos meus stories. Hoje a gente vai falar sobre quais hormônios devem ser utilizados pela mulher na menopausa. Uma galera acha que só se pode ou só se deve utilizar estradiol, progesterona, se a mulher tiver útero ou não, testosterona só se for queixa de desejo sexual hipoativo, mas vamos falar sobre uma série de outros hormônios. Hormônios tireoidianos, será que faz sentido utilizar? Existe uma necessidade maior ou menor na menopausa? Vamos conversar sobre isso. GH, será que existe um papel para GH em alguns perfis de mulheres de transição para a menopausa que estão, por exemplo, querendo fazer uma fertilização in vitro, melhorar a qualidade reprodutiva? Então, são esses e outros hormônios que nós vamos falar nessa live aqui no YouTube. Você que está aqui no Instagram, tem 200 pessoas aqui, corra para cá para o YouTube, minha gente. Tem 6 colegas incríveis que estão comigo, que não caberiam aqui dentro dessa tela. E estamos aqui no YouTube, Rede Musa Clínicas. Então, opa, acho que ficou no silencioso. Aqui. Show de bola. Não sei se vocês estão me ouvindo aqui também. Então, bora para cá. Primeira rodada, quero que vocês se apresentem. Doutor Rafa, doutor Romeu, depois doutora Sharon, Lizzie e Débora. Igual o Xuxa diria, me diga de onde vocês são e qual a especialidade de vocês. Bora! Boa noite, gente. Meu nome é Rafael Lazarotto, eu sou médico ginecologista aqui no interior do Paraná, Pato Branco. Faço parte da Rede Musa desde o comecinho dela também, junto com esse grupo de colegas maravilhosos. E a gente vai falar sobre temas super importantes, relevantes e que vale a pena vocês convidarem todo mundo para vir para cá. Rafa, fala de onde você é, que você é de Pato Branco, você só falou de... falou no começo, desculpa. Falei aqui, Pato Branco, interior do Paraná. Aí sim, show. Fala, doutor Romeu. Meu nome é Romeu Lefundes, eu sou de Jiquié, interior da Bahia, né? Faço parte também da Rede Musa desde o início. E agradecer hoje ao convite, André, para a gente fazer essa live. Fala, doutora Sharon. Olá, boa noite. Eu sou a doutora Sharon Reisdorfer, eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e agradeço o convite de estar com essa pessoa maravilhosa, né, que quem eu me espelho, assim, mais me incentivou a estudar sobre essa área tão legal, né, que é a reposição hormonal. Já? Me chamo doutora Elisa Lotti, sou da capital de São Paulo, atuo na área de endocrinologia e medicina da visão integrativa. Meu foco é mais tireoide, perda de peso e a questão da reposição hormonal nas mulheres. Doutora Débora, para a gente começar a finalizar as apresentações e começar para o tiroteio de assunto e conteúdo que a gente vai trazer hoje. Tá mutado, Debinha. Desculpa. Agora foi. Pronto, sou Débora, sou aqui de Picos, Piauí, né, do interior do Piauí, sou ginecologista e agradecer, né, por esse convite e por todos os incentivos, né, que a Rede Musa e o doutor André dá para a gente estar cada vez mais se atualizando e estudando. E meu foco também é reposição hormonal, mulheres 40 mais, então é um assunto que a gente realmente gosta bastante. Perfeito. E aí eu sempre digo, né, lidar com o público 40 mais, são as mulheres no climatério, é uma necessidade, né, na população brasileira. A gente está tendo uma inversão da pirâmide etária que vai se acentuar ainda mais nos próximos anos. Então, precisamos sim, né, que um movimento como esse que a Rede Musa faz, né, de trazer clínicas licenciadas, né, dentro de um contexto, de uma metodologia que funciona, que acontece, que dá resultado para as pacientes,
é realmente para nós que fazemos parte da Rede Musa um privilégio, né? Nós da diretoria ter vocês, e a minha clínica também é uma clínica licenciada, então eu sou diretor da Rede Musa, mas também sou um membro da Rede Musa, igual a todos vocês, e assim, é muito bom saber que nós temos uma linha de atendimento muito parecida, uma forma de lidar com as pacientes muito semelhante, que eu me sinto extremamente confortável de indicar e de referenciar as clínicas de vocês como se a paciente estivesse sendo tratada dentro da minha clínica também. Então, muitíssimo obrigado, né, pelo privilégio de estar perto de pessoas como vocês. Mas vamos trazer conteúdo. Eu acho que é a forma que a gente mais tem de impactar a vida das pessoas e tentar mudar um pouco essa realidade, né, de como o climatério e a menopausa é enxergado no Brasil é através de conhecimento. E eu nunca esqueço, né? E sempre que eu dou aula falando sobre menopausa, eu lembro de, acho que há uns 5 anos, 6 anos atrás, uma paciente chegou no meu consultório e disse assim: Ô, doutor André, eu passei no outro médico e ele disse que o único hormônio que precisava pedir para uma consulta de rotina de menopausa era o hormônio da tireoide. Os outros, para estar baixo mesmo, já estou na menopausa, não tem mais o que fazer. Eu disse, minha amada, aí quer dizer que se você olhar um incêndio, a única coisa que você vai fazer é abanar para não respirar essa fumaça, ninguém vai querer fazer nada, ninguém vai querer ligar para um bombeiro, pedir um socorro, ir atrás de água, nada, vamos deixar assim mesmo. Então, não. Primeira coisa não se pede só o hormônio de tireoide. Ele também é muito importante para as mulheres da menopausa, porque tem uma conexão muito grande entre ovário e tireoide. Então, quando o ovário para de funcionar, a tireoide também começa a sofrer. Então, vou pedir aqui na sequência para o doutor Rafael, depois o doutor Romeu, a doutora Sharon, a doutora Lisa, a doutora Débora, falarem sobre um hormônio e a sua finalidade para a mulher de menopausa. Dá para a gente passar aqui um dia falando de cada um dos hormônios que são impactados. Então, vamos seguir essa sequência aqui. Começa aí, Rafa. A gente tem aqueles dois principais hormônios que a gente fala da mulher, que é estrogênio e progesterona, né? Vamos botar alguma coisa um pouquinho mais polêmica. Será que aquela paciente que está na menopausa, ela precisa de testosterona? Será que é só na questão de transtorno sexual hipoativo, como você bem falou? Acho que a testosterona na mulher ela tem uma funcionalidade, uma finalidade bem importante, né? Principalmente no que tange a gente pensar assim, ela pode me trazer uma adequação no transtorno sexual hipoativo? Sim, se realmente for a causa a falta dela, né? A gente tem que entender que nem simplesmente é a falta dela. Mas se a gente for pensar num outro lado, ela me ajuda muito a melhorar a minha densidade mineral óssea. Ela melhora a cortical óssea, né? Quando ela tem o DHT, que é a conversão dela, ela consegue me ajudar a estruturar também o osso. Então a gente vai ver que eu não utilizo testosterona na mulher simplesmente para melhorar o desejo sexual dela. Eu tenho outras funcionalidades dele que a gente vai falar também ao longo aqui dessa live. Maravilhoso, Rafa. É uma ponderação super necessária. A gente sabe que o último consenso de reposição de testosterona é o de 2019, é o consenso global de reposição de testosterona. E, infelizmente, mas até corriqueiramente, né? Infelizmente, só colocaram como desejo sexual hipoativo, que é aquela preguiça de começar a namorar. E vamos combinar? Em pleno 2024, quem é que não está com preguiça de começar a namorar? Passa um dia trabalhando feito um louco, chega em casa, tem que arrumar as coisas, se programar para outro dia. Quem tem filho, quem tem trabalho, quem tem boleto, quem tem tudo. Todos nós, vamos combinar que homens e mulheres têm um pouco de desejo sexual hipoativo. Claro que para nós homens, e tá bem engraçado, que aqui em cima está o clube do Bolinho, embaixo é o clube da Luluzinha aqui, na forma como vocês entraram, e existe uma diferença muito grande, né? O desejo sexual masculino, ele é assim, qualquer coisa estimula, mesmo estando preguiçoso, mas vai e responde. O da mulher, não. Né, o drive sexual ele é bem diferente, bem distinto. Um colega, Dr. Bruno, que é um endocrinologista lá no nosso curso do REM, ele colocou essa analogia que eu acho fantástica, que o homem é um botão só, liga, desliga, e a mulher é um painel, né, de um avião, de complexidade de botões que precisam ser ligados e desligados. Mas é fundamental a gente entender que realmente a testosterona ele não é só um hormônio para a parte sexual. Aproveitando isso que o Dr. Rafa brilhantemente já comentou, a gente também sabe que a testosterona é um hormônio vital para a saúde cardiovascular. A íntima dos vasos e a bomba cardíaca é testosterona dependente. Inclusive,
o tecido do corpo que tem mais receptor para testosterona não é o clitóris e nem o pênis, é sim o tecido da musculatura cardiovascular, é cardiomiócito. Então isso é muito importante para que a gente quebre esses mitos e tabus, e foi brilhante, Rafa, essa sua ponderação. Doutor Romeu, e aí? Aproveite e me fala de um outro hormônio que você dosa e que você repõe nas suas pacientes na menopausa. André, como a progesterona é o primeiro hormônio, né, que geralmente cai, né, na transição menopausal, então eu vou falar um pouco sobre ele. Inclusive, tem muitos colegas que só fazem reposição de progesterona para justamente evitar que o endométrio, né, na reposição, ele espesse. E a gente sabe que não existe só essa função da progesterona, né? A progesterona, ela protege contra o câncer de mama, ela ajuda a aumentar a densidade óssea, ela melhora a ansiedade da paciente. Então, aquela paciente que está na transição menopausal, que está sentindo aquela questão de não estar dormindo direito, entendeu? Então ela ajuda muito, diminui a ansiedade, ajuda no sono, não é? E a gente tem que repor a progesterona também nas pacientes que são esterectomizadas e estão fazendo reposição hormonal. Não é muito importante a gente... Pergunta aí da colega Rosana, você já está até respondendo aí para ela. Pois é muito importante porque a gente precisa, né, que a progesterona, a gente estenda essa função da progesterona para essas outras coisas todas que eu acabei de falar. Né? Então, a gente geralmente usa, né, a progesterona natural micronizada via oral, né? E a gente pode utilizar ela também vaginal, quando a pessoa tem uma sensibilidade muito grande à progesterona oral. E lembrar que a progesterona transdérmica, ela não tem uma função muito boa para fazer a proteção do endométrio, né, que é muito utilizada. A gente sabe que de 2019 para trás se utilizava muito transdérmico de progesterona, mas de 19 para cá, os últimos ensaios clínicos têm nos falado sobre isso, né, que não tem essa boa proteção. Então, a gente precisa usar realmente a progesterona natural micronizada, ou oral ou vaginal, né, a depender do que a paciente aceite melhor o uso da progesterona. Excepcional, Romeu, ter relembrado isso, porque não é incomum, nem muito menos infrequente, as pacientes chegarem ainda utilizando progesterona transdérmica, né? Quem de nós? Primeiro, quem de nós, e aí vou fazer uma meia-culpa, né? Quem de nós nunca prescreveu? Eu mesmo prescrevi durante muitos anos. Mas que bom, né? Que bom que a ciência evolui, que bom que a gente se mantém atualizado, porque não adianta assim, a ciência evolui e você fica desatualizado, não adiantou de nada, né? E tem muitos trabalhos, sim, de 2019 para 2024, são 5 anos de produção científica absurda. Né? Nós somos um grupo de médicos que, como somos dedicados ao tratamento das mulheres 40 mais, é uma obrigação nossa estudar mais sobre. Então, não é culpando, tá? Vocês, mulheres que porventura estejam assistindo aqui, que estejam usando progesterona pela via transdérmica, nos gelzinhos ou nos cremes, conversa com o seu médico, porque pode ser que você também esteja usando a mesma coisa. Aconteceu esses dias. Teve uma paciente que chegou no meu consultório, e aí ela disse, doutor, o senhor está dizendo que não é para usar progesterona em gel, mas foi o senhor que me prescreveu. Eu digo, em que ano? Ela disse, eu fui sua paciente em 2018. Eu digo, amada, e a senhora está repetindo a forma que eu lhe prescrevi em 2018, em uma consulta que a senhora passou? Pelo amor de Deus, a senhora é doida. E a senhora acha que eu não estudei nada de 2018 para cá e acha que a mesma dose vai precisar esse tempo inteiro. Então, assim, se vocês estão usando progesterona na via de gel, conversa com o seu médico para saber se é você que está errado e está repetindo a mesma forma sem se atualizar, ou é seu médico que infelizmente parou no tempo de estudar. As duas situações podem estar acontecendo. Doutora Sharon, escolha outro hormônio aí que você tem reposto nas suas pacientes, avaliados, que pode ser da parte ginecológica ou não, algum outro hormônio, que a gente sabe que a menopausa é uma situação de múltiplos declínios hormonais que não se limitam só às gônadas, mas pode escolher qualquer um para a gente aprender juntos. Bem, eu vou no estradiol. Vai lá, tá maravilhoso. Então assim... E fica por último, viu? Só aviso. Já tá assim, meu Deus, qual é o que sobrou agora? Isso é igual às últimas peças de quebra-cabeça. Porque nessa questão de falar em terapia de reposição, a gente vai repor só o hormônio que o nosso corpo produz, né? Então, às vezes, são utilizados outros hormônios, mas que não são as moléculas
exatamente iguais do que o nosso corpo produz, né? E o estradiol, ele tem um grande efeito, assim, porque quando ele baixa, né, quando aumenta muito o risco cardiovascular, né? Então, tem esse efeito de proteção ali no vaso, né? E as mulheres que têm muitos fogachos são mulheres que a gente tem que ter mais atenção, porque o fogacho é um efeito vasomotor, um sinal, né, de uma ação vasomotora. Então, são pacientes que têm mais riscos, né, para eventos cardiovasculares. E, além dessa questão dos calores, da secura vaginal, às vezes tem coisas associadas à queda do estradiol que a gente não associa, né, que não são tão faladas, né. Então, aqueles apagões, né, os brain fogs, a secura de pele, a secura, às vezes, até do olho, né, a questão, às vezes, de rigidez matinal das articulações. Então, para mim, ele é um dos principais, né, não é um hormônio que eu reponho, assim, às vezes, de início, né, porque às vezes a gente começa a fazer essa terapia de reposição hormonal antes de precisar fazer a reposição do estradiol, às vezes na fase de climatério, né, a gente pode começar ali só com a progesterona, mas é um hormônio que tem fundamental, né, ação no nosso corpo e eu acho que é essencial. Maravilhoso, importante você ter comentado isso, porque o estradiol tem mais de 300 funções no organismo humano. Às vezes a gente fica pensando, é bacana para tirar os calorões, como Lucélia está comentando aqui, que tem muito calor. Não é só isso, né? O estradiol, como já foi comentado, é importante para cérebro, importante para osso, importante para músculo, importante para coração, para vaso, para endotélio vascular, para saúde dental, para gengiva, para osso. Então, assim, são tantas funções. É um hormônio que não pode ficar em deficiência na mulher desde que ela possa fazer reposição. Infelizmente, algumas mulheres, como as pacientes que, por exemplo, tiveram câncer de mama, não é sua mãe teve, a avó teve, a vizinha teve, você viu no jornal a mulher que teve, que você não pode fazer. Se você teve história pessoal de câncer de mama, e existe até alguns trabalhos, eu acho que talvez no futuro isso seja revisto de alguma forma, para tipos específicos de tipos histológicos de câncer, você poder utilizar algum outro tipo de reposição hormonal, especialmente androgênica, mas isso ainda é uma coisa muito inicial, aqui no Brasil não tem validação e os trabalhos, eles são pequenos. Mas isso que a doutora Sharon comentou é importante, por quê? Porque tem muita gente também fazendo uma salada de reposição de estrogênios. A gente sabe que o estrogênio é uma classificação de hormônios que tem uma característica específica. E são 4 principais. Você tem a estrona, que geralmente é produzido na gordura, até fiz um post sobre isso, assim, ó, por que é que as mulheres com sobrepeso e obesidade têm menos sintoma de calorão? Que a gordura produz estrona, que é um hormônio estrogênio, e modula, né, a expressão dos calores. Agora, isso é bom? Claro que não. O excesso de estrona aumenta risco de câncer de endométrio e risco de câncer de mama. Então, não vale a pena você ter menos calor porque você é obesa se você está aumentando o principal medo que a mulher tem, que é desenvolver câncer de mama na menopausa. Então, você tem a estrona, você tem o estradiol produzido no ovário, o estriol, que geralmente é produzido principalmente pela placenta, e o estetrol, que é produzido no fígado fetal. E tem muita gente, muitas receitas que eu também pego de estradiol com estriol, e esses dias, pasmem, peguei uma receita que era assim, ó, essa foi demais. Estradiol, estriol e estrona, aplicar um pump à noite. Eu disse, Senhor, de onde este ser humano resolveu tirar isso da voz do anjo que sussurrou no ouvido dele que ele poderia fazer reposição de estrona para uma mulher que está na menopausa? Enfim, temos visto cada vez mais pseudo-especialistas em terapia hormonal surgindo aí com ideias absurdas. Então, tenham muito cuidado com os métodos que vocês escolhem para cuidar de vocês, e colegas médicos, por favor, vamos estudar para não estar prescrevendo loucura para as mulheres. Doutora Lise, traz aí um outro hormônio, você é especializada em tireoide, fala um pouco aí dos hormônios tireoidianos na menopausa, porque isso é uma coisa muito interessante ser comentada. Sim, vamos lá. Já que vou puxar o gancho para mim, né? Que gosto muito da tireoide. A partir dos 35, a gente começa já a ter diminuição dos hormônios, principalmente a progesterona, e ela tem uma interligação muito grande com a produção dos hormônios tireoidianos.
Além do mais, com o passar da idade, a mulher começa também a diminuir a produção de estradiol, e o estradiol diminuindo, ele causa um processo inflamatório sistêmico, que pode levar também a mulher a desenvolver doenças mais autoimunes, entre elas a doença de Hashimoto ou hipotireoidismo de Hashimoto, e a diminuição da progesterona também leva uma resistência maior ao hormônio T4 na célula e na sua conversão. Então, as mulheres que eu tenho observado cada vez mais, né, principalmente a partir dos 40 anos, além das queixas relacionadas à questão da perimenopausa e menopausa, né, como cansaço, brain fog, a fadiga, queda de cabelo, alterações de pele, uma interação muito grande com o desenvolvimento de hipotireoidismo, principalmente ele no eixo de doença autoimune, da doença de Hashimoto. Além do mais, né, esse processo sistêmico, essa inflamação, porque a queda dos hormônios gera essa inflamação sistêmica em todo o nosso corpo, a alteração principalmente intestinal, e que vai desencadear mais ainda o desenvolvimento de outras doenças autoimunes, né, com a paciente tendo também... com essa queda também da questão do progesterona, né? Uma predominância estrogênica maior, e isso afetando todo tanto o metabolismo, confundindo um pouco a questão de sinais e sintomas tanto da perimenopausa, né? Como os sinais e sintomas do hipotireoidismo ou da doença de Hashimoto. Então, eu tenho pego, e é desafiador tratar essas mulheres, porque elas precisam, às vezes, de um limiar mais de hormônio, né? Porque elas têm uma resistência pelo declínio do hormônio, tem uma alteração intestinal, então é um trabalho bem complexo, mas que eu tenho visto ótimos resultados e, assim, é muito gratificante restaurar a saúde dessas mulheres. Perfeito, Liz. Super importante você ter feito essas ponderações e dessa associação. Eu sempre digo a todas as minhas pacientes, e, claro, vocês todos em algum momento foram meus alunos em algum curso, não sei se vocês lembram de eu ter dito isso, mas nunca corrija o ovário sem olhar para a tireoide antes. Porque tanto o hiperestrogenismo quanto o hipoestrogenismo alteram o atrelamento dos hormônios tireoidianos, especialmente do T4, com o TBG, né, com a proteína ligadora de hormônios tireoidianos. Então, eu vejo demais gente usando dose alta de hormônio estrogênico porque a paciente está com hipotireoidismo. E aí você fica precisando, eu fico brincando que é assim, ó, é você dar um monte de muleta para um pé que já cicatrizou, sem a menor necessidade, não tem que estar dando. O hormônio é igual assim, ó, você levou uma queda, perfeito, quebrou e fraturou o pé, dá as muletinhas aí enquanto o pé cicatriza. Cicatrizou, querido, vai tirando aqui, vai para fisioterapia e volta a andar só. Claro que a mulher não vai voltar a andar só sem hormônio na menopausa, porque infelizmente ainda não inventaram o transplante ovariano, que é uma coisa que, por sinal, já está sendo estudada fora do Brasil, até de transplante autólogo. Você pegar uma célula-tronco sua, cultivar com fatores de crescimento para que ele se diferenciar em ovário e colocar de novo na mulher. Será o fim da menopausa? Não sabemos. Quem sabe no futuro tenhamos essas respostas aí para dizer. Mas importantíssimo as suas ponderações. A gente precisa sempre ficar de olho. A menopausa é uma condição de alteração imunológica. As doenças autoimunes começam a pipocar. Às vezes a mulher, meu Deus, eu estou com o olho seco, será só estrogênio? Pode ser Sjögren. Meu Deus, eu estou aqui com um zumbido no ouvido, será que é labirintite? Pode ser Meniere. Tem um monte de doença autoimune que começa a ter como gatilho a deficiência de estrogênio e progesterona. Fiquemos atentos em relação a isso. Doutora Débora, escolha aí o seu hormônio, mande brasa, que agora sobrou para você os mais difíceis, se vire. Vamos falar de melatonina, que os pacientes reclamam muito, né, de insônia, que é uma das queixas mais frequentes. Então, assim, depois de corrigir tudo, né, então é um hormônio bastante eficaz e que também é um excelente antioxidante. Então, ele não é só para mulher menopausada. Então, assim, ele também tem tratamento na endometriose, na SOP, né? Então, tem uma função realmente bastante relevante. E a gente tem que lembrar do intestino dessa paciente, porque se essa paciente, né, corrigir todos os hormônios e mesmo assim ela não está dormindo bem, ela não está, ainda está com calorões, né, ainda está, e às vezes na pré-menopausa que a gente vê que está com aquele estradiol alto, então não está conjugando direito, ela também não vai produzir melatonina direito, porque não produz a serotonina boa, né? Que é produzido mais no intestino. Então, realmente, a gente tem que olhar a paciente por completo. Então, assim,
são vários hormônios, além dos 3 que a gente mais fala, mas realmente é uma complexidade e a gente tem que olhar realmente a paciente como um todo, não só a parte de exames laboratoriais, né? A gente tem que olhar se a paciente dorme bem, se a paciente tem o intestino bom. Então, se a gente não olhar isso, a gente às vezes está comendo mosca, né? Então... Verdade, Débora. E bem interessante você falar isso, porque traz um outro ponto para a gente fazer reflexão, que é o tempo dedicado na consulta da mulher da menopausa. Né? Às vezes a gente vê muito, doutor, mas realmente o valor, o valor não, né? O valor é inestimável, mas o preço da sua consulta, ele é diferenciado. Eu fico olhando bem assim, ó, tá, diz mais, conta mais aí. Então, assim, é necessário que seja diferenciado, gente. Importantíssimo, e assim, ó, sem nenhuma hipocrisia, sou uma pessoa muito tranquila em relação a isso, e a gente traz muito conteúdo gratuito de altíssima qualidade que talvez você nem escute em 50 consultas médicas que você passa. Então, zero hipocrisia em relação a isso. Mas a consulta da mulher da menopausa, ela é uma consulta que exige muita dedicação. Então, o tempo de consulta é um tempo muito diferenciado e o investimento que nós médicos precisamos fazer em curso de atualização o tempo inteiro para entregar o melhor para vocês, isso realmente faz com que as consultas de menopausa elas precisem ter realmente um destaque, um valor diferenciado, né, para esse momento específico, que realmente é uma via de mão dupla. Não há como se comprar uma Ferrari pagando o valor de um Fusca. Infelizmente é assim. Então, a gente precisa entender, e eu sempre trago isso, para gerar nível de consciência. Por quê? Eu tenho todos os perfis de pacientes. Esses dias eu tive uma paciente que é uma cozinheira e que saiu do Rio de Janeiro para vir aqui para o interior da Paraíba para passar em consulta comigo. Eu disse assim, mas meu Deus, assim, não desmerecendo a profissão sob hipótese nenhuma, maravilhosa, incrível, mas assim, pelo investimento mesmo financeiro e pagar uma passagem, hospedagem, alimentação, transporte, o valor da consulta. E aí eu quis devolver o valor da consulta da paciente, enfim, me senti tocado e queria devolver. Ela disse, não quero, eu quero por gentileza que o senhor aceite, porque eu recebo tanto conteúdo gratuito o tempo inteiro do senhor que eu vim aqui lhe devolver o muito que o senhor já fez para mim de graça. Olha que coisa, né, impactante que a gente às vezes escuta. Então, quando vocês olharem um profissional aqui da Rede Musa ou outro, né, colega de vocês que esteja cobrando um valor diferenciado pela consulta, entenda que é um investimento. E aí você precisa só saber se o investimento é para você naquele momento ou não, se você pode ou não, mas não deixe, né, de valorizar os profissionais que investem para trazer o melhor para você. E se não cabe, tá tudo certo, acontece, tá, gente? A nossa vida é assim mesmo. Tem várias coisas que eu nem olho porque não cabe no meu orçamento e tá tudo bem. Sei viver muito bem com o momento que eu estou agora, mas vislumbro o poder, as coisas que eu quero. Então é muito importante deixar só essa perspectiva, porque a gente escuta muito sobre isso, e eu acho que alinhar expectativas e alinhar propósitos e perspectivas é muito interessante entre todos. E todas as vezes que eu entrar em live, eu sempre vou trazer um pouco de reflexão. Acho que é muito importante que a gente não seja só médicos de conteúdo, mas médicos de reflexões. Isso não é sobre consultas de mulheres na menopausa, é sobre o que você prioriza na sua vida. Doutor Rafa, voltando agora para o nosso contexto aqui. Então, beleza, falamos sobre uma série de hormônios, né? Falamos sobre estradiol, sobre progesterona, sobre testosterona, sobre hormônios tireoidianos, sobre reposição de melatonina, e a gente precisa entender um pouco assim, ó, todos os hormônios são para todas as mulheres a todo momento? Essa é uma grande pergunta. Por quê? O que é que eu quero dizer? Quando a gente faz essas lives, e eu estou pedindo aqui para cada um dos colegas falar sobre hormônio, não é que você, mulher que está na menopausa aqui nos assistindo, precisa usar isso tudo, não. Às vezes você só precisa de progesterona. Às vezes você está num momento que você precisa só de uma dose bem baixinha de estrogênio, que seu corpo ainda está produzindo progesterona, mas você está sintomática. Às vezes a senhora precisa só de testosterona nesse momento. Às vezes não está precisando de nada, precisa só melhorar o sono. Então, isso é muito importante e quero que Rafa comente um pouco como é que você tem percebido isso e como você faz essa seleção, Rafa, de um desses hormônios para utilizar nas suas pacientes. Eu acho que isso a gente fala muito na nossa mentoria também, né? A gente fala que a paciente, a gente não deve começar com um memento. Ela chega na tua frente, ela vai estar com alteração de sono, ela vai estar com ressecamento vaginal, ela vai estar fadigada, ela está começando a engordar. Então, será que eu vou dar o Ozempic para ela? Será que eu vou começar a dar melatonina? Será que eu vou dar o quê para essa paciente?
Então, eu preciso tentar, primeiro, entender o contexto dessa paciente. Ela precisa mostrar para mim quais são os pilares de qualidade de vida que ela está seguindo ou que ela não está conseguindo seguir. Se está dormindo bem, se está se exercitando bem, se está se alimentando, não numa dieta restritiva, mas mais de uma forma saudável, né? A gente tem que entender que restrições, elas também não são muito boas, elas têm sim um objetivo, mas não são muito boas. Se ela está conseguindo gerenciar o estresse dela para não aumentar esse cortisol e bagunçar com todo o resto das coisas que a gente tem ali, que também o sono vai trazer esse equilíbrio. E nessa hora, às vezes, as pacientes elas não precisam de muita coisa. Como o Dr. Romeu falou lá no começo, a gente tem o primeiro hormônio que baixa é a progesterona. Isso daqui acontece muito nessa transição. Mulher, a partir dos 40 anos, ela vai ter um declínio hormonal. E geralmente vai ser a progesterona que vai começar a cair. Aquelas pacientes que começam a alongar o ciclo menstrual, começam a ter sangramentos irregulares, e às vezes elas até podem ter uma onda de calor aqui e ali, que não necessariamente seja em detrimento da baixa do estradiol. E se eu colocar estradiol para essa paciente, e se eu colocar estriol para essa paciente, se eu colocar testosterona, se eu colocar progesterona, principalmente o que a gente vê muito, que é tudo dentro de um frasquinho só e aperta e vai, eu estou tendo um choque de hormônios, eu não estou sabendo o que eu estou tratando, eu estou tentando entender se aquele sintoma dela está refletindo naquele hormônio. Então, a gente precisa individualizar as pacientes. Nenhuma paciente vai ser tratada como a outra, por mais que os hormônios sejam quase que todos iguais, mas não necessariamente você vai precisar disso. E tu tem uma frase muito bonita, que isso daí, no primeiro curso que eu tive contigo lá, na época da pandemia, que foi de SOP, que você fala que a gente precisa fazer uma medicina de alfaiataria, né? A roupa que eu desenho para uma paciente, ela não vai caber na outra e vice-versa. Então, isso daqui é importantíssimo, né? E a estratégia, ela se baseia nisso. A gente precisa entender qual é aquele hormônio que está faltando naquele momento e iniciar com ele, se assim tiver a necessidade. E nem todas precisam de hormônio, isso daí é bem, bem importante. Perfeito, Rafa, foi assim, brilhante, e lembrar da medicina de alfaiataria foi ótimo, me deu aqui uma lembrança lá de 2020, é bem isso mesmo, né, a personalização chega naquele ponto, né, que você precisa fazer um acompanhamento tão próximo dessa paciente, reajustes frequentes, assim como um alfaiate precisa. E eu aproveito, lembro muito que quando eu fui casar, eu fiz um terno sob medida com, enfim, um desse pessoal que faz terno sob medida, um alfaiate lá de São Paulo, e eu fiz 16 provas diferentes, que eu perdi 9 quilos nesse processo até a chegada do meu casamento, e eu chegar, ele tem que fechar a casa, minha casa para dentro, minha casa para fora, minha perna, não sei o que, eu emagrecendo, ele, tá bom, doutor, dá para você parar de emagrecer. E é bem isso, né? A reposição que a gente termina fazendo nas nossas pacientes, ela precisa realmente ser nesse nível de especificidade, né? E infelizmente, ou felizmente, a gente hoje pode lançar mão de uma personalização nesse nível, né? A gente sabe que muitas pessoas querem assim, ó, e qual é a dose que é boa para mim? A dose que é boa para você é uma dose bem para você mesmo, né? E hoje a gente consegue personalizar muito essas doses para que seja uma medicina de alfaiataria, uma terapia hormonal de ultra precisão. Então é interessante porque a gente tem os dois lados, né? A gente tem tanto exames específicos que hoje a gente consegue enxergar coisas que a gente não conseguia antes. Vocês que estão aqui no YouTube, no Instagram sem entender nada, é porque a gente está no YouTube aqui. Vem para o YouTube. Então, como a gente não tinha antes uma série de exames, e eu sempre digo, né? Uma coisa é o hormônio que nós prescrevemos. Uma outra coisa é o que o corpo de cada uma das mulheres faz com o hormônio que nós prescrevemos. Esse meio de campo, infelizmente, é um ponto cego na medicina, especialmente se a gente for fazer uma análise única e exclusivamente pelos exames de sangue laboratoriais. A gente perde, porque, lembrando para todos que estão nos assistindo, que o hormônio nada mais é do que um mensageiro. O mensageiro não sabe qual é o conteúdo da mensagem, assim como um carteiro não sabe se essa carta é lhe dizendo quer casar comigo ou quer lhe dizer assim, estou com vontade de lhe matar. O mensageiro não sabe o que é que vai ser feito. Então, o hormônio ele sai do seu local, onde ele foi produzido da sua glândula, ele vai sofrer um primeiro atrelamento com a sua proteína transportadora, vai ser transportado pela circulação. Quando chegar lá na circulação,
ele vai chegar na célula-alvo. Nessa célula ele tem uma fechadura, né? Ele tem um receptor de membrana. Esse receptor vai se ligar com esse hormônio que foi liberado e deve ter sido liberado pela proteína transportadora, fazer uma translocação citoplasmática, depois entrar no núcleo da célula para determinar a produção de uma proteína de RNA mensageiro para fazer uma função. Um monte de nome difícil que provavelmente muitas pessoas não entenderam nada e nem precisam. Mas só precisa entender que na medicina nós não conseguimos dosar receptor, a não ser que você faça uma biópsia e avalie por imunofluorescência. Os transportadores, vários deles transportam coisas semelhantes, então a gente fica meio perdido, por exemplo, nesse contexto aí, né, das mulheres na menopausa, a gente sabe que o CBG, o transportador de cortisol, também transporta progesterona. Logo, mulheres estressadas com hipercortisolismo estão transportando só cortisol. Então, mesmo que a progesterona seja produzida, ela não vai fazer função. Então, já trazendo esse insight aqui, porque a gente não consegue medir esse meio de campo. Algumas coisas a gente consegue. Você pede um teste de metabolômica hepática, você consegue avaliar a metabolização. Sim, eu estou falando só do caminho curto de um hormônio do seu órgão, né, da glândula onde foi produzida até a função. Nem estou falando da excreção, que aí já entra em outra etapa aqui, que a gente falaria mais 300 horas de live. Mas só para vocês entenderem que são muitas minúcias, são muitos detalhes. Não existe dose pronta de hormônio, não tem como. Então vamos botar aquele gelzinho que é o mesmo para todo mundo. Você acha que Dona Maria, que pesa 70 quilos e tem 50 anos e não tem calorão, ela vai usar a mesma dose que Dona Francisca, que tem 44, está na transição menopausal, só pesa 50 quilos, é uma grande atleta? Será que é a mesma dose? Ou então, para a Dona Raimunda, que tem 85, já fazia reposição hormonal, vai continuar, mas é uma paciente sedentária, que pesa 80 quilos, que fuma. Será? Será que é a mesma dose? Então, doutor Romeu, aproveita, comenta um pouquinho aí sobre como é que você tem feito essa individualização nas suas pacientes na menopausa. André, e é interessante, justamente naquela fase da perimenopausa, né, que às vezes a gente, assim, se você pedir um perfil hormonal, né, numa fase que ela está mais sintomática, vai dar tudo baixo. No mês seguinte, se ela produzir mais, vai estar alto. E aí, se você tomou como base esse primeiro exame que você fez, você vai pesar um pouco na mão dos hormônios, e ela vai melhorar no primeiro mês. Quando for no segundo mês que ela tiver com os hormônios, ela produzindo os hormônios um pouco maior, ela vai começar a ter os efeitos colaterais. Então, tem que ter muito cuidado. A gente tem que usar o hormônio que está faltando na mínima dose, que vai fazer um bom efeito, né? Que vai fazer uma boa resposta e que não tem efeito colateral. E para avaliar isso, a gente tem que fazer uma avaliação completa da paciente, né? Então, a gente tem que plantar esses hormônios num campo bom, no campo já todo preparado. Então, a gente, antes de passar o hormônio, a gente tem que preparar a paciente. Então, fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, né? Fazer os exames de sangue da paciente, os exames de imagem, para a gente poder fazer essa reposição. E os 6 pilares que geralmente eu uso, né, aqui no consultório, para poder a gente melhorar a paciente, é o primeiro pilar, que é um sono de qualidade, como até a Rafa já falou, né? Uma alimentação saudável, né? Atividade física de força é muito importante. A redução da ansiedade é outra coisa, né, bastante importante, que a gente tem que regularizar isso na paciente. O intestino saudável funcionando e o equilíbrio hormonal, que a gente tem que fazer todo esse equilíbrio hormonal. Então, a paciente precisa mudar. Eu falo que 75% é de responsabilidade da paciente e 25% é de nossa responsabilidade. Porque eu não tenho como estar junto com a paciente para melhorar o sono dela, fazer se alimentar bem, fazer atividade física, né? Ajudar a reduzir essa ansiedade dela e, com isso tudo, fazer o intestino ficar melhor. Então, é muita responsabilidade dela. Então, primeiro, ela tem que ter um compromisso, né, de melhorar esse estilo de vida dela, para poder a gente conseguir plantar, avaliar direitinho e plantar esses hormônios e utilizar aquilo que eu falei, a menor dose que faça um efeito esperado e que tenha menores efeitos colaterais. Perfeito. Né? Geralmente é assim que eu faço essa avaliação.
Maravilhoso. Esses seus pilares aí, é os que a gente usa, né? Essa visão funcional integrativa, ela é fundamental e isso é bacana, né? Tudo que eu estou dizendo aqui, gente, é partilhado por todos nós, tá? Todo esse pessoal aqui, a gente tem a mesma linha de raciocínio e de aplicação. Sharon, me fala uma coisa. Em quais condições você não repõe hormônio sob hipótese nenhuma? Cita duas que você não repõe. O paciente chegou e diz, doutora, pelo amor de Deus, eu quero, mas... E aí? Paciente com histórico pessoal de câncer de mama ou paciente com doença hepática ou renal descompensada também são duas situações que são contraindicações absolutas de fazer reposição. Bem importante. E aí, e naqueles casos assim, meu limítrofes? Vamos lá. Eu tenho lá um TGO e TGP levemente tocado, uma creatina de 1,3. E aí, doutora Sharon, será que não dá para eu usar? Eu fumo só 3 cigarrinhos por dia. Não dá não para eu usar assim uma reposição hormonal? Me conte. Então, assim, essas contraindicações são absolutas e principalmente para a via oral, né? Então, quando a gente faz essa reposição que a gente chama de alta performance, né, individualizada, a gente primeiro alinha expectativas, né, com a paciente, avalia a questão das contraindicações, se não tem contraindicações de usar, e tem a questão das vias, né? Às vezes, quando tem doença hepática, pode não ser a melhor via oral, mas a gente usando uma via transdérmica pode ser uma opção para essa paciente, né? Ou fazendo algum tratamento antes para desinflamar essa paciente, ver o que está causando, né, essa alteração das transaminases, pode ser um caso que a gente consiga usar sim. Maravilhoso, é bem importante. Eu quis provocar exatamente porque eu sabia, né, que você já tem essa resposta aí, que chega nesses casos limítrofes, e a gente precisa entender muito esse detalhe, que a individualização, ela passa também para a escolha da via. Vias diferentes têm respostas clínicas diferentes, têm resultados diferentes, apesar de ser o mesmo hormônio. Esse é um detalhe. Você sabe que o estradiol, o 17-beta-estradiol da pílula tem um tipo de metabolização, de excreção e de ação. O 17-beta-estradiol do implante tem outra taxa de liberação, outro nível terapêutico basal. O hormônio em gel do 17-beta-estradiol também é o mesmo hormônio, mas vias diferentes trazem resultados diferentes e é bem importante, né, isso que você comentou. Lise, falando sobre vias de administração, fala um pouco sobre uma via que você acha e percebe que as pacientes têm mais adesão, têm mais resposta, mais resultado. Traz um pouquinho desse contexto aí para a gente. A via, eu gosto, assim, de modo geral, quando a paciente chega, a gente aplica os pilares, né, avalia a paciente de um modo geral. Eu gosto de iniciar muito, inicialmente, fazer via gel, né, então ver como é que é a resposta da paciente naquele momento, ver a adaptação dela, vejo as limitações, eu questiono se tem netos, se tem filhos pequenos, porque pode ter a questão da transferência do hormônio, então esse autocuidado para a gente poder escolher qual é a melhor via. Faço essa análise, às vezes geralmente eu começo com via transdérmica e depois eu utilizo a via por implante, né, que as pacientes sentem uma melhora bastante significativa, porque o implante está ali com a liberação dele todo dia de área contínua, não tem interferência em relação à área que aplica a oxidação do receptor ou de ela esquecer de passar o hormônio, né? Então, a via implante é a que eu obtenho melhores respostas de estabilidade na reposição hormonal. Mas tudo com muito cautela, iniciando pela via transdérmica, vendo como é que a paciente se adapta, a questão dos efeitos colaterais, né, também em relação à testosterona, quanto é que ela tem a questão de tornar muita parte androgênica, a manifestação de acne ou pelos, né? Então, avaliando isso para que depois eu consiga escolher a melhor dose. E utilizando a via de implantes, o ganho é bem assim, superior. A questão de massa magra, a questão de libido, a questão de disposição, a estabilidade entre fogaches, melhoras do sono, dores articulares. Até em fibromialgia, eu tenho obtido grandes pacientes com grandes melhoras em relação a esses casos, quando a gente faz a reposição hormonal via implantes também. Maravilhoso. E aí vou aproveitar e puxar um gancho para a Débora.
a gente também, né, no geral, a gente não começa, foi muito engraçado, hoje veio atender uma colega médica que veio de Recife, né, uma outra cidade aqui perto, e ela disse, André, eu vim para renovar meus implantes. Aí eu disse, então peraí, é uma colega médica, é super esclarecida, já usa essa via, então ela veio só para uma segunda opinião, para eu ajustar a dose e escolher uma dose que eu achava interessante para a gente renovar os implantes dela, que ela estava já fazendo a 4ª colocação, né? Já faz 2 anos que estava utilizando. Nessa situação, beleza, eu dou continuidade, mas eu também penso como você, eu não gosto de começar de cara com implante ou, por exemplo, acho que implante na transição menopausal não é uma boa via, porque você oscila muito, às vezes, na paciente, no mês que ela está ruim, se você der a dose de implante, ela fica boa, mas se ela já estiver bem naquele mês, se subir, via suprafisiológica, a paciente fica ruim. Então, queria, Débora, que você comentasse um pouquinho sobre isso, quais as situações que você não usa gel sob hipótese nenhuma, e nós temos essa situação dentro das nossas casas, tanto você quanto eu, e quais situações você acha que o implante realmente é superior, ou nem superior, digo, mais interessante para o perfil de paciente? Em relação ao gel, né, quando tem crianças, igual a Liz falou, porque crianças realmente a gente pode, né, pressupor puberdade precoce, então tem todo esse cuidado. Pacientes que também a gente vê que elas não vão se adequar, porque tem pacientes que a gente sabe que elas não vão usar, que elas, ou então já fazem uso do gel e não viu melhora, porque a gente nunca começa com uma dose alta, e é uma coisa que a gente sempre fala com a paciente. Então, assim, olha, a gente começa com a dose mais baixa, até a gente ver qual é realmente a dose que vai adequar melhor para você, né? Não existe receita de bolo. Então, hormônio não existe receita de bolo. E quando a paciente se adequou bem e não quer mais usar gel, aí eu entro com o implante e que eu vejo realmente que elas têm uns níveis melhores, então ela consegue sentir melhora da energia, melhora da libido. Então, assim, pacientes que têm uma relação estrona-estradiol também, o implante, ele é o melhor nessa relação, assim, que a gente vê, né? Então, nesses casos, eu gosto bastante do implante também. Mas nunca inicio com implante. Eu inicio realmente com o transdérmico, eu prefiro. Eu acho que é muito interessante, porque ele tem um perfil de segurança, um perfil de estabilidade. A maioria dos estudos científicos, né, que quem estiver aqui nos assistindo, os estudos científicos com implantes hormonais, a grande maioria desses estudos eles foram muito antigos, porque implante não tem nada de novo. Talvez tenha sido uma das primeiras. Ó, pra você ter ideia, as pílulas de reposição hormonal foram liberadas no FDA a partir de 1960. Já tem trabalho com implante hormonal em 1929, com Greenblatt. Né? E as publicações, as iniciais, era em Londres, no New England Journal, era no JAMA. Então, assim, um monte de trabalho maravilhoso lá de 1929, 1930, depois 42, enfim, uma série de trabalhos. Perdeu-se um pouco no tempo, porque entrou a parte da via oral, que era mais cômoda em algumas situações, porque não era um procedimento médico, e assim, ó, tudo na vida é a narrativa. A história que é contada é a história que vai virando verdade, porque a conversa vai sendo contada, a narrativa vai sendo passada ano a ano, entra no ensino médico, enfim. A gente fosse falar sobre isso, a gente ia passar mais um tempão aqui também, e não vem ao caso, porque o que é mais interessante é que todas as vias vão beneficiar alguém. Isso é mais interessante. Eu comentava com uma outra paciente que eu atendi hoje no consultório à tarde, é muito engraçado, mas também não é engraçado, é porque meu consultório é viciado, 99% do meu público hoje são mulheres 40 mais, 45 mais, em transição ou em reposição hormonal. E eu estava comentando com ela exatamente que assim, ó, ela perguntou, doutor, por que tem tanto tabu em relação à reposição hormonal? Aí eu fui explicar, porque teve um trabalho chamado WHI, Women's Health Initiative, que usava hormônio de ego, bababá, bababá. E aí eu até brinquei com ela, veja só, mesmo o estrógeno equino conjugado, xixi de égua, colocada em baia, transformada num poliofilizado e virando um comprimido, dado para mulher, égua para mulher, remédio de égua para mulher, hormônio de égua para mulher. No último trabalho de 2022, que foi um follow-up de 20 anos pós-WHI, o WHI durou 5, mais 20 anos de follow-up, 25 anos, ele trouxe um resultado que o estrógeno equino conjugado, escuta o que eu estou dizendo, mesmo o hormônio de égua,
é melhor do que eu não usar nada na menopausa. Uhum. Veja como existe papel, existe perfil para todo mundo. Então, assim, ó, André, eu não posso, não consigo. Eu já trabalhei no SUS muito tempo da minha vida, como professor universitário, professor de faculdade particular, professor da Universidade Federal, trabalhei em posto de saúde, enfim, meu primeiro concurso foi no PSF, então trabalhei no PSF logo que me formei. Então, passei muito tempo em residência, fiz residência em escola pública, a gente atendia pacientes públicas. Então, existe perfil para todas. Tem pacientes, André, eu não consigo. Maravilha, está tendo um movimento agora do governo com a senadora Ivete, a gente até fez uma live com ela. Muito em breve o governo vai ter, né, tratamento para menopausa no SUS de qualidade, porque dizer que tem é uma coisa e ter é outra, porque tem que ter profissional e tem que ter remédio. Não adianta dizer que tem, mas não tem profissional nem tem remédio, né? Então, isso vai ter em breve. Então, se você está aí e está fazendo a reposição via oral, não é que você não pode, porque às vezes vocês assistem, olha meu Instagram, o Instagram do Dr. Rafa, doutora Débora, doutora Lisa, doutora Sher, doutor Romeu, a gente dizendo, ó, a via oral não é a melhor, evite a via oral. Evitar quer dizer assim, ó, se você tiver a opção de escolher entre duas, evita a via oral. Mas se só é a via oral que você tem, tá tudo certo. Faz o acompanhamento certinho com o seu médico, a via oral vai ser melhor do que você não usar nada. Então, esse é um detalhe muito importante. Rafa, quer comentar um pouco sobre isso, essa personalização aí de via, que você também faz isso muito bem? Eu acho que você tirou, você tirou de novo as palavras da minha boca, porque eu ia lembrar exatamente essa situação, né? Eu acho que aqui todo mundo já deve ter trabalhado no SUS, ou a gente foi professor, ou a gente foi staff de alguém, de algum aluno, de residência, e a gente atendia muito paciente de perfil SUS. E o paciente de perfil SUS não é porque ele não consegue pagar, às vezes é a única porta que ele tem, né? Para poder chegar, às vezes, até a gente, ou até um médico que ele sabe, que estuda sobre terapia de reposição hormonal. E você falou uma coisa muito interessante, é melhor eu utilizar alguma coisa do que não utilizar nada. E a gente vê que até mesmo oral, a medicação oral, hoje, a gente tem alguns laboratórios fazendo, né, o mais do mesmo, mas em ultra baixa dose, para ver o quanto é importante a gente começar com uma dose pequena e ir ajustando ela, né? Mas eu também sou muito dessa linha, eu tenho algumas pacientes que eu já vi aqui no chat, e elas sabem, quando a paciente chega na minha frente, eu falo tudo sobre os marcos, né, sobre os dois extremos, e quando a gente chega nas vias de terapia hormonal, nós médicos, a gente funciona como, usando suas palavras, né, um diretor de cena. As pacientes, elas são protagonistas em relação ao que elas vão escolher, mas a nossa função, nosso dever enquanto um cameraman que está aqui mostrando que ela vai ficar muito bem depois, é mostrar quais são os benefícios, quais são as contraindicações, o que ela pode ter de efeito colateral, qual é a melhor via, né? E talvez a melhor via para ela seja aquela via cuja qual ela se adapte, né? Eu tento um implante nela, ela não vai se adaptar com o implante, por mais fisiológico que seja. Talvez ela vá se adaptar com gel, talvez ela vá se adaptar com adesivo, que teve alguém que falou sobre adesivo aqui no grupo. E uma das questões muito grandes que vieram do público foi que foi liberada terapia de reposição hormonal pelo SUS. E aí falaram assim, eles trabalham com bioidênticos, né, com hormônio isomolecular, porque no SUS eles não trabalham com isomolecular, não vão fazer isso, só vai fazer isso daí se a gente pagar muito caro pela medicação ou pelo médico. E a gente vê que não é assim, né? Todo mundo que tem um perfil e eu digo que o médico, ele vai tentar sempre buscar o melhor para o paciente. O objetivo é melhorar o paciente. Às vezes, alguns dão umas grandes voltas para chegar naquele objetivo e o outro vai direto, né? E isso também é do perfil do médico, da capacitação dele e aquilo que você falou, a gente cobra muito mais, às vezes, em relação por conta disso, né? Porque a gente sabe quanto a gente gasta para ir buscar as coisas para os nossos pacientes. Mas existem perfis para todos, existem vias para todo mundo, e eu digo que a dipirona, ela não deixa de ser dipirona se você fizer ela em injeção, se fizer na veia, se tomar em comprimido, tomar em gota, ela não deixa de ser dipirona. É a mesma coisa em relação aos hormônios, quando a gente maneja eles de uma forma direitinho. Maravilhoso, Rafa. Incrível essa sua comparação. E é bacana, né? Porque assim, eu acho que vocês que estão aqui acompanhando a live, sejam médicos ou sejam pacientes, é muito interessante ver formas diferentes, visões diferentes, talvez uma oportunidade única de vocês terem 6 especialistas falando sobre reposição hormonal, falando sobre terapia hormonal.
O objetivo desses conteúdos é que realmente vocês possam levar isso na bagagem de vocês, levar isso para as consultas com os médicos de vocês, né, para conversarem. Eu sou aquele perfil de médico que eu adoro paciente que chega com um monte de dúvidas. Se tiver alguma paciente minha aqui, pode dizer que ela vai comentar que eu adoro mesmo, eu gosto de ser desafiado, eu gosto de caso difícil, eu gosto de pessoas que querem saber sobre a sua doença, sobre a sua condição, sobre aquele seu momento. Então, acho que esse é o nosso grande objetivo, né? Tudo que a gente traz aqui é para que vocês possam ter uma mala cheia de argumentos, de coisas para conversar. É a saúde de vocês que está em jogo. Então, é muito importante que vocês possam participar disso aí também. Doutor Romeu, nessa última rodada aqui, quero que você comente um pouco assim, se você pudesse deixar uma mensagem final para as pacientes que chegam no seu consultório na menopausa, para as que não chegam, mas pacientes que te acompanham em rede social, para as pacientes que estão aqui na live, qual seria em relação a esse período do climatério, que é esse marco etário dos 40 aos 65 anos, e as mulheres que já pararam de menstruar e estão na menopausa? Bom, André, que elas procurem, né, profissionais qualificados e que procurem o mais cedo possível, porque quanto mais cedo ela mudar o estilo de vida, né, delas e ter uma qualidade de vida e de saúde melhor, melhor ela vai passar por esse período, entendeu? E a gente vai fazer esse ajuste fino em relação à terapia de reposição hormonal. Então, o que eu acho, assim, muito importante, muito interessante é isso, então, que procure o mais cedo possível. Às vezes tem pacientes que só vão procurar a gente no consultório quando já está sentindo fogacho, secura vaginal, não é? Mas tem muitos outros sintomas muito antes disso, entendeu? Que é a irregularidade menstrual, às vezes o sono de ruim qualidade, né? Queda de cabelo, a pele, né? Unha fraca. Então isso já é um início. E a gente... Sintomas de menopausa tem mais de 76. Né? Então, às vezes, elas só vão procurar a gente por aqueles sintomas mais importantes, mas se começar bem antes, vai se ajustar e vai se passar por esse período muito mais tranquilamente. Perfeito. Então, preparação metabólica da gestação, ou da menopausa. Isso é uma coisa super importante, pouco feito, muito negligenciado e bem necessário. A mulher que, como você mesmo já comentou, se prepara para a chegada da menopausa, ela realmente muda, né? Seja uma preparação através da construção do banco de músculo, né? Que eu falo todo dia, de ter uma boa massa muscular, de já ir fazendo estratégias de autogerenciamento para ter um sono de mais qualidade, isso realmente é importantíssimo. Maravilha, doutor Romeu, muitíssimo obrigado, viu? Incrível. Doutora Sharon, sua mensagem final para esta mulherada e para as mulheres que estão na menopausa. Então, que procurem profissionais que estão realmente dispostos a ouvir, né, as queixas, que não aceitem, que isso é normal. Acho que foi no REM que tu mostrou um slide que tem o médico dizendo parabéns, seus exames estão ótimos, está tudo certo, você não precisa de nada. E ela está ali morta quase, né? Então, não aceitem isso, né? Procurem profissionais capacitados e acho que a principal mensagem é que é 50-50, né? Então, a gente pode ajudar, auxiliar com suplementação, com reposição hormonal, mas que se também a paciente não fizer, né? Se você não fizer a sua parte, principalmente na questão do banco de músculos, né? E mudança do estilo de vida, também não vai resolver. Perfeito. É exatamente isso. Eu até brinco que vocês estão muito bondosos. Romeu botou 75-25, você 50-50. Eu digo que é 99% da paciente, 1% meu no máximo, no máximo. Eu dou aquela orientada geral, porque assim, eu não como pela minha paciente, eu não durmo por ela, eu não me exercito por ela, eu não passo hormônio por ela. Vocês estão muito incríveis, viu? Acho que eu tenho que ser mais maleável, eu estou muito duro com minhas pacientes, mas é que eu realmente digo, ó, não vem esse negócio de terceirizar a sua saúde, não. Você tem que querer muito mais do que eu, que você seja saudável na menopausa. Não sou eu que tenho que lutar pela sua saúde, é você. Então, eu até brinco com minhas pacientes, eu demito quem não faz a parte dela. Diga ela, não gaste dinheiro comigo. Não é para você gastar dinheiro, porque comigo você tem que ter investimento. Investimento é tudo que você aplica e tem lucro. Se não está tendo lucro, é gasto. E aí a gente tem que perguntar,
quem está errando, é você ou sou eu? Se for eu tomo seu dinheiro de volta. Agora, se for você, eu vou lhe dar também, porque eu não quero você na minha clínica, não, porque eu quero gente que está precisando de mim. Então, é muito interessante a gente, né, ter essa via muito aberta. Eu sou muito amigo das minhas pacientes na menopausa. Acho que a gente tem que ter essa conversa muito alinhada e deixar de conversar como se a paciente fosse uma criança. Gente, adulto é adulto, adulto tem boleto para pagar e o boleto de autocuidado de você com você mesmo é diário, porque o vencimento é hoje e os juros é sua saúde e sua vida. Então, assim, não lido, né, com minhas pacientes como se elas fossem criança, fofinha, florzinha, não. Digo que precisa ser dito, tem que fazer o que precisa fazer. Sim, é sua saúde que está em jogo. Quanto vale a sua saúde? Pense nisso. Não adianta você estar querendo cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar não sei o quê. Cuide de você primeiro, né? Quando o avião cai, ele diz assim, ó, se houver despressurização, massas cairão. Coloca a sua primeiro, depois ajuda a pessoa ao seu lado. Então, cuide de você primeiro, depois você cuida dos outros na sua casa. Doutora Lise, sua mensagem final. Vamos lá. Bom, eu considero as minhas pacientes como fênix, né? Então, as mulheres a partir de 40 anos, a gente começa a passar por várias transformações da vida. E entre elas, tentar equilibrar todos os pratinhos e, com isso, começa a queda hormonal. Muitas delas começam a não se reconhecer, né? Ter estabilidade devido à queda do hormônio. E quero dizer para elas são como fênix. Elas têm a capacidade de recomeçar a cada dia, a todo dia. E quando elas reconhecem que elas não são mais elas e elas conseguem e ter esse acesso a um tratamento personalizado, né, como a gente trabalha junto com essa visão 360 graus, elas voltam a renascer, a se reencontrar e a recomeçar. Como você fala, a gente tem que cuidar primeiro da gente, porque uma mulher feliz, ela vai estar bem no trabalho, ela vai trazer atenção para a família, para o marido, para a parte pessoal, e sempre focar em você. Eu sei que é difícil equilibrar os vários pratinhos, que vários momentos das mulheres, mas você tem que tirar um tempo para se cuidar e seja a sua fênix da sua vida. Faz igual o doutor André Vinícius, como todos os colegas falam. A gente médico com essa visão, né? Todos nós da Rede Musa, com o mesmo propósito, com a visão, com a atualização do que é mais atual, com o doutor André Vinícius como nosso grande chefe. Nós somos o Google, somos o Waze, né? E somos o Google, nós não somos o Uber. Então, a gente dá o caminho para nossas pacientes e que elas direcionam a partir das nossas orientações. Estamos aqui para renascer todas as fênix. Maravilha, Liz. Belíssima a sua ponderação. Debrinha, sua mensagem final. Está mutada. Agora foi. Todos falaram, né, em relação à menopausa, mas assim, a gente tem que lembrar que a gente também tem como chegar nessa menopausa, tem como ajustar a nossa vida, né? Ajustar sono, ajustar a parte de atividade física, de alimentação. Então, a gente não precisa chegar na menopausa sentindo todos esses sintomas, né, que existem. A gente tem como melhorar isso e a gente tem como cuidar disso. Mas é como a gente está falando para vocês, né? Não depende da gente. A gente é só um veículo, né? Como Liz falou, né? A gente é só o Waze, né? A gente só orienta, mas quem realmente vai fazer todo esse processo são vocês, tá bom, mulheres? Então, vocês é que realmente têm que se cuidar e que fazer a parte de vocês. Com boa orientação, claro. Médicos de qualidade que se atualizam. Perfeito, Débora. É exatamente sobre isso, né? Não adianta uma Ferrari na mão de uma pessoa que não sabe dirigir, também não adianta de nada. É muito importante. Rafa, e sua mensagem final? Eu sou uma amostra viciada, eu acho, porque eu fico muito próximo de você. Então, a gente sempre tem umas analogias muito parecidas. Mas eu acho que é bem isso, é questão de alinhamento de expectativa, né? E a paciente, ela precisa entender, né? As mulheres, elas precisam entender na vida que existem coisas que são importantes e coisas que são urgentes. Se é importante e é urgente, ela vai ter que fazer, depende dela, execute. Se for urgente, mas não é importante, você consegue delegar, né? Se for nada importante, nada urgente, o que está fazendo na tua vida? Vê se tu deleta isso. E se é alguma coisa importante, mas ele pode se tornar urgente, que ela planeje, né? A gente planeja banco de músculo, a gente planeja muita coisa na nossa vida. E, parafraseando um grande amigo meu, a gente tem que lembrar que a menopausa é o fim da vida produtiva, mas não é o fim da vida, da vida reprodutiva, mas não é o fim da vida produtiva dessas pacientes.
Então, mulheres, a menopausa não pausa a vida, né? Ela é uma etapa de ressignificar, né? Uma etapa de fênix, como diz minha grande amiga Liz. Então, vamos embora para lá, vamos entender que vocês precisam se movimentar, e precisa se movimentar, né? Vamos para frente. É isso, perfeito, Rafa. Eu acho que essa 1 hora e pouco que nós conversamos aqui, acho que deu para dar uma série de insights para vocês, mulheres 40 a mais que estão aqui nos assistindo, a quem eu agradeço muito, né, o compromisso com a saúde de vocês mesmas aqui. Agradeço aos colegas médicos que estão aqui, vi uma galera da Rede Musa que também está aqui no chat, o pessoal da Hormones Mentor que também está aqui. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Obrigado, Rafa, obrigado, Romeu, obrigado, Sharon, Lizzie e Débora, pelo tempo de vocês, porque a gente faz uma doação muito grande, né? Eu podia estar ali, meu filho não consegui vê-lo, eu cheguei correndo do consultório, já vim para cá porque tinha estabelecido esse compromisso. A gente abre mão de muita coisa para ajudar as pessoas, porque a gente não está ganhando nada e está aqui, mas estamos ganhando a possibilidade de poder ajudar pessoas que talvez nunca cheguem nos nossos consultórios, e isso é uma bênção, né? Que Deus dá para cada um de nós, e que o nosso conhecimento e o nosso conteúdo ele realmente possa chegar aí, na casa de vocês que estão aqui nos assistindo, e transformar a vida de vocês. E lembrem-se, né, a Rede Musa, ela está aqui à disposição para ajudar, são clínicas espalhadas no Brasil inteiro, que você que é médico e acha que está no momento, entre em contato lá pelo Instagram, Rede Musa Clínicas, para você avaliar, para você fazer parte da equipe. Eu sou aquela pessoa que eu sempre acredito, né, que carvão fora do fogo, ele esfria e aí vira só uma peça preta, que ninguém nem dá atenção, mas carvão, né, perto do fogo, das pessoas certas, na pressão certa, na temperatura certa, ele vira um diamante. E aí, estar com as pessoas certas, isso muda a sua vida. E fica para os dois lados, para vocês, pacientes, procurem os médicos credenciados com a Rede Musa, são pessoas assim, extremamente capacitadas para ajudar a vida e a saúde de vocês, e vocês, colegas médicos, se acham que estão no momento de crescer profissionalmente, procure a Rede Musa, para se vocês querem lidar com mulheres 40 mais, é o melhor local para estar. Meu povo, muitíssimo obrigado, ótima noite para vocês, uma semana abençoadíssima, fiquem com Deus, brigadão, viu? Beijo, valeu, tchau, tchau. Beijos, tchau, tchau. Boa noite, gente. Valeu. Boa